Desde a minha infância eu sempre tive heróis e eles estavam nos livros, nos filmes, nos quadrinhos. Eram personagens que me inspiravam e que me faziam sonhar com mundos além da realidade. E não sou só eu. Para muitos de nós, ser nerd não é apenas um passatempo, é um estilo de vida. E essa é a história de como a cultura nerd se tornou muito mais do que um hobby aqui em Alagoas. Essa é a minha jornada e a de muitos outros, conectando paixões, criando espaços e dando voz a essa comunidade tão vibrante. O início do Antenados ele foi bem peculiar, porque, na verdade, o Antenados não existia como audiovisual, era com blog. Então, inicialmente nem era um negócio totalmente voltado para a cultura nerd. Na verdade, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Harry Potter. Isso foi o que impulsionou todo esse início. Então, eu descobri a saga Harry Potter, descobri que tinha os livros, os filmes e tudo mais, e comecei a acompanhar isso na internet. E comecei a produzir conteúdo só voltado para a saga. E aí eu criei o blog, que se chamava Basilisco, e ele durou de 2008 até 2012. Com o final da série, eu fiquei meio perdida sem saber o que eu ia produzir, porque eu tinha um público, era um público pequeno que acompanhava semanalmente as notícias no blog, mas o pessoal começou a querer mais conteúdo produzido, independente da saga continuar ou não. E aí eu comecei a publicar conteúdos de cultura pop e cultura nerd no geral nas minhas redes sociais. E aí um pedacinho desse público que me acompanhava no blog migrou para as minhas redes sociais e os meus amigos também começaram a acompanhar, comentar, pedir novas pautas e isso ia sendo produzido semanalmente. E aí, em 2014, quem me acompanhava no meu perfil pessoal, lá em todas as redes sociais, começou a comentar que eu poderia ampliar essa divulgação e começar a gravar vídeos para o YouTube. E eu já acompanhava alguns canais na época e eu tinha muita vergonha, tinha muita vontade de gravar esse conteúdo em vídeo, mas eu tinha muita vergonha, porque eu sou uma pessoa tímida, apesar de que hoje eu melhorei muito, por conta do canal, inclusive, de estar gravando sempre. Mas eu tinha muita vergonha de falar para a câmera. Mas mesmo assim, eu criei o canal, mas eu fui resistente, assim. Eu demorei um ano para conseguir aceitar a ideia, e aí foi só em 2015 que eu criei o canal. E o nome do canal não se chamava Antenados, se chamava Garota Antenada. E fui gravando os vídeos de cultura pop no geral. E depois, para um reposicionamento da marca, eu mudei para Antenados. Nesse começo, só trabalhava eu e o meu irmão Carlos. Eu roteirizava e apresentava e ele editava. E assim a gente foi fluindo ao longo dos anos, até que eu decidi mudar, né, com esse reposicionamento, passou a se chamar Antenados, porque eu queria trazer ele também para frente da câmera, sem sucesso, que até hoje ele também não apresenta comigo, mas enfim. Em 2019, meu irmão estudava publicidade e tinha um amigo chamado Eduardo, e ele falou que tinha interesse de trabalhar com a gente, que ele já trabalhava ao longo do tempo com audiovisual. E ele terminou entrando para a equipe. Inicialmente, o Antenados passou a ter 3 integrantes. Eu conheci o Carlos, né? Que é irmão da Amanda, na faculdade. E aí, acho que eu não lembro quando foi exatamente que ele falou comigo, começou a jogar CS e tal. E ele disse que tinha um canal com a irmã dele que cobria eventos. Eu nunca tinha ido para esses eventos, nem sabia que da existência desse tipo de evento e tal. Realmente eu gostava de jogar desse meio nerd mesmo, mas não tinha um contato real mesmo. E aí fui para um evento no shopping que ele ia dar uma palestra sobre Harry Potter, um painel, né, que a gente chama sobre Harry Potter.
E aí eles tinham uma câmera para filmar, e eu disse, tá certo, vamos lá, eu faço os vídeos, faço o material. E aí foi desse momento que eu vi como era legal, assim, o evento não era um evento gigante, não tinha muitas pessoas, tinha um painel bem pequeno lá, mas tinham pessoas engajadas realmente com o conteúdo que estava sendo feito lá. Mas aí desde aquele dia eu disse, não, vamos para os próximos e tal. E eles foram me convidando meio que com vergonha, assim, ó, Eduardo, vai ter outro evento tal dia, vamos fazer esse aí, que foi até, acho que o segundo que eu fui foi o Sesc Geek. E aí o Sesc Geek já foi um evento maior, né? Tinha muito mais público, a gente começou a realmente ver, eu comecei a entender mais como era os eventos, como era feito, tudo aquilo que era organizado, tinha cartoon, tinha cosplays, que eu nunca tinha visto assim também. E quando eu vi assim, eu fiquei maravilhado com o mundo e comecei a realmente me engajar nesse mundo com antenados, e foi daí que eu me apaixonei pela produção de conteúdo mesmo, de eventos. Meu primeiro contato com o canal foi quando a minha irmã me chamou, né, para participar, que ela precisava de ajuda e eu quis ajudar nas gravações, nas edições e tudo mais. E aí eu fui aprendendo tanto a fazer a parte de fotografia, de gravação, de ângulo e tudo mais, e também a parte da edição. E aí eu tive que aprender a fazer sincronização de áudio, essas coisas assim. Mas eu sempre quis ajudar desde o começo ela a seguir o sonho dela, né? Eu sempre quis fazer parte desse momento. Eu acredito que meu primeiro contato com antenados foi quando a Amanda realmente chegou para dar aula na minha turma de faculdade. Ela entrou, isso até pareceu esquisito, mas eu já peguei o Instagram e fui procurar quem era ela. E lá quando eu vi que ela gostava dessa parte do universo gamer, da cultura nerd, eu já botei para seguir e já falei, meu Deus, eu gostei dessa professora, eu vou ser minha dessa professora. E aí, acho que nas primeiras aulas a gente começou a conversar sobre jogo. E aí, aos poucos, eu fiquei mais perto da Amanda, a gente criou essa amizade, eu, Amanda, a Sofia. E surgiu a oportunidade de participar de um dos eventos com antenados. E eu fui e adorei a experiência, me senti muito acolhida. Foi um evento muito incrível em todos os sentidos, tanto da parte do pessoal que estava lá presente, quanto da equipe em si. Toda a produção que teve, todo o carinho, o cuidado que teve na produção dos conteúdos naquele evento, foi algo que, assim, eu olhei e falei que, nossa, eu quero fazer parte dessa equipe. Eu acho que eu gostei. E eu acredito que foi isso. Foi uma experiência muito legal. E surgiram outras oportunidades e, graças a Deus, estamos aqui. Eu conheci o Antenados através da Amanda. A Amanda é nossa professora na faculdade. A gente se conheceu em 2023 e, conversando, a gente viu que tinha algo em comum, né? E aí a gente gosta muito dessa cultura. E aí a Amanda simplesmente nos chamou para fazer parte do evento que ia ter. E a gente entrou nesse evento como social media e aí foi rolando o contato e fomos indo. E estamos até hoje no grupo. Por muito tempo, ser nerd significava consumir histórias, jogos e cultura pop de forma solitária. Mas aqui em Alagoas eu descobri que isso poderia ser diferente. E o universo nerd é cheio de cores, de energia, de conexões reais. Desde os apaixonados por jogos de tabuleiro até os que vivem o cosplay como arte. Todo mundo tem seu espaço. Mesmo com desafios como os preços altos para os colecionáveis ou a falta de acesso a certos produtos, o amor pelo que fazemos nos une e nos impulsiona. O primeiro contato com o pessoal do Antenados foi, eu creio que foi entre 2018 e 2019, nos primeiros encontros que tinha em shopping, né? Que tinha alguns eventos naquela época, e eu tive um vago contato, né? Naquela época. E só tive mais proximidade quando realmente teve nos eventos tipo com o Sesc Geek, o próprio Festival da Cultura Nerd, né, onde já estavam lá fazendo a parte da cobertura. Então, foi onde eu tive mais contato, mais proximidade, principalmente com a Amanda, com a equipe também. Conheci o Antenados pelos eventos, né, que tinha aqui em Maceió, nos shoppings, e depois, posteriormente, fui assistindo nos vídeos do YouTube.
e achei muito bacana, muito legal. Eu já vi que estava inclinado também o canal para uma pegada bem para a cultura pop, né? Então, como eu curto também, aí comecei a assistir, achei muito bacana, muito da hora. Eu conheci o canal Antenados por indicação, quando estávamos prospectando o cenário nerd, fazendo o mapeamento da cultura nerd em Alagoas, e comecei a seguir nas redes sociais, né, vendo que o trabalho do canal Antenados era diferenciado, né? Tem uma pegada mais jornalística, mais de cobertura, além de todo o trabalho que faz dentro do cenário nerd. Eu acredito que o primeiro contato que eu tive com o Antenados foi em torno de 2017, 2018. Naquele tempo eu não era muito ligado, relacionado à cultura nerd. Eu ainda estava descobrindo que existia toda uma equipe, uma organização relacionada à cultura nerd aqui dentro de Alagoas. E eu conheci o Antenados juntamente com outros canais através do Instagram. E a primeira impressão que eu tive foi que era um canal um pouco diferente dos padrões. Apesar dos outros canais terem algumas coisas em comum, como falar sobre cinema, falar sobre séries, animes, etc., o Antenados ele tinha um foco muito maior em produção, uma produção de qualidade. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu sou designer e sou muito criterioso com qualidade. E a qualidade do conteúdo do Antenados foi uma coisa que me chamou a atenção na hora. Conheci o Antenados através do YouTube, numa pesquisa que eu estava, porque ganhamos um edital da Paulo Gustavo e criamos um canal de TV chamado Net TV. E precisávamos de criadores de conteúdo para fazer parte. Então, nessa pesquisa, eu achei o Antenados fazendo algumas entrevistas nos eventos do Sesc, que eu sou de uma época que não tinha canais para cobrir os eventos. As pessoas gravavam, né, e disponibilizavam no YouTube, e a gente catava lá com aquela qualidade ruim e tal. E eu fiz o convite à Amanda para ela participar do Nerd TV. Eu conheci o Antenados, eu participava do canal Bang. Eu entrei no canal Bang em 2016, eu acho, 2015, 2016. E conheci a Amanda quando eu apresentava na TV Mar, né, o canal Bang na TV Mar. E a minha primeira impressão era tipo, quem é essa garota? Tô brincando. Era tipo, eu não conhecia muito bem porque eu tava entrando no meu nerd, porque eu sou atriz, né? Registrada com DRT. Então eu fui contratada para fazer esse canal da Cultura Nerd e eu acabei me apaixonando. Então, tipo, os assuntos não tinham tantos. Mas, tipo, ela sempre super simpática, a gente sempre conversou, muito superficial e tal. Mas foi nos eventos, depois, que a gente começou a amizade. Tanto que tem vídeos de a gente dançando no Just Dance, num evento que teve no Parque Shopping. Tem palestras que a gente teve juntas, tanto no Marcel Shopping, teve no Parque Shopping, teve, acho que no Sesc também, algumas. Então, assim, foi mais ou menos por aí que eu conheci a Amanda. A Amanda e Antenados, né? Em 2019, algo histórico aconteceu. O Dia Municipal da Cultura Nerd foi oficializado aqui em Maceió. E isso não foi apenas um reconhecimento. Foi a prova de que nossa comunidade tinha força, voz e impacto. A partir dali, eventos cresceram, debates foram levados a público e passamos a ocupar mais espaços, seja no mercado, seja na educação. Estávamos surgindo em toda parte. Quando 2020 chegou, o mundo mudou, mas algo curioso aconteceu. Mesmo afastados fisicamente, nos tornamos mais próximos digitalmente. Os nerds alagoanos se uniram ainda mais e a demanda por conteúdo geek disparou. Até eventos grandes como a San Diego Comic Con e a CCXP se adaptaram ao formato digital. E foi ali que percebemos que a nossa conexão era muito maior do que imaginávamos. Cortei. O momento mais marcante para o canal até hoje, tiveram vários, na verdade. Algumas coisas que eu almejava ao longo dos anos, por exemplo, palestrar no Feirão do Estudante, para alcançar o público jovem. Isso eu fiz em 2022. Palestrar no Tracto, que é para um público mais empresarial.
consegui também em 2022 também. Então, assim, eu digo que 2022 foi o ano do Antenados, porque além desses 2 sonhos, eu consegui um terceiro sonho, que era o maior sonho de todos, que era fazer algum trabalho com o Tiago Novaes. Por que o Tiago Novaes e quem é o Tiago Novaes? Tiago Novaes hoje é uma das maiores referências em Harry Potter no YouTube e ele produz conteúdo há muitos anos e eu sempre fui fã dele. Como eu falei, tudo começou do canal por causa de Harry Potter, no blog lá atrás, e assim, eu vim acompanhando há muitos anos. Então, teve um evento chamado Festival da Cultura Nerd em 2022 e ele foi um dos convidados e ele era uma das principais atrações do evento. E aí a pessoa que ficou responsável por estar com ele no palco fui eu, representando o Antenados. Então esse foi realmente a maior conquista do canal até hoje. E assim, ele foi de uma troca absurda. Me deixou calma, porque era um público grande, eram mais de 16 mil pessoas ali assistindo a gente no palco, e foi muito bom, apesar de que também tiveram muitos perrengues nesse evento, porque teve muita chuva, era um sábado e domingo, e aí no sábado choveu pra caramba, o evento quase foi cancelado por conta disso, que era um evento em local aberto e tudo mais, mas no domingo foi tudo mais tranquilo e deu tudo certo. Então, assim, hoje posso dizer com tranquilidade que essa foi a maior experiência até então. O momento que eu acho mais marcante do Antenados é quando conseguimos juntar a equipe fisicamente pela primeira vez, sabe? Não ser só aquele contato de WhatsApp, aquele planejamento, né? Aquela coisa mais virtual. É realmente ter a equipe junta pela primeira vez, entendeu? O clima da equipe de se encaixar e de ter as ideias ali fluindo é uma experiência que é gratificante, entendeu? Então, ao meu ver, é o momento mais memorável do Antenados. Eu acho que o primeiro evento que eu participei, que foi lá para 2023, foi um evento que me marcou bastante. Tanto pelo dia específico do evento, que aconteceram várias coisas engraçadas, quanto pelo fato de eu estar vestida de Homem-Aranha. E o pessoal do Antenados me fez dar uma entrevista para televisão comigo de Homem-Aranha, botar as imagens em produção. Mas foi muito engraçado. O pós-evento também foi bem engraçado. A gente se reuniu, conversou um pouco. E foram 2 dias de trabalho que foi um trabalho pesado, que a gente pegou um horário muito grande de tirar foto, chamar o pessoal do cosplay, interagir com o pessoal. Mas valeu muito a pena tudo que a gente fez. Então, como o Carlos falou mesmo também, acho que a melhor parte mesmo é quando a gente se junta num evento lá e consegue se divertir e criar aquele conteúdo. Claro que a gente planeja, faz uma reunião antes, pensa o que a gente pode fazer. Eu lembro que a gente foi para o Centenário fazer um evento lá e foi bem massa, que a gente pensou em fazer o R$2 ao Prémio Misterioso. A Gabi tava de Homem-Aranha e aí a gente não tinha um microfone sem fio, aí ficava a lapela grudada na câmera, a Gabi correndo atrás dizendo, vamos lá, aquela pessoa ali, e a gente correndo, o Carlos com a luz, a Amanda com outra luz, a Sofia no celular filmando a gente, e a gente correndo para tudo que é lado, tentando pegar as pessoas e gravar. Bom, como a equipe é bem entrosada, né, a equipe do Antenados, a gente não tem dificuldade em passar as ideias, entendeu? A gente também não tem vergonha de chegar e, às vezes, na sua cabeça a ideia não é legal, mas você expõe para a equipe complementa, entendeu? Então, tipo, é mesmo essa parte de complementação, de cada um ter uma forma de agregar na ideia do outro, na execução. Então, é excelente, tanto da parte de planejar quanto da parte de executar. E o resultado, claro, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, sem a minha equipe, hoje eu não chegaria aonde eu estou. E tudo isso só acontece também porque tem muito planejamento e, enfim, eu sou muito grata a cada um deles, porque cada um desempenha muito bem a função para a qual foi designado. E, assim, a troca de ideias é muito boa, a energia da galera é muito boa. Isso também facilita, né? Você trabalhar com o que gosta e com os amigos é o melhor dos mundos. E isso acontece com a gente. Então, eu sou muito grata por ter essa equipe comigo. Acredito que trabalhar em equipe é um desafio em qualquer ramo ou área que a pessoa vai seguir.
tanto profissionalmente como na faculdade, na escola, enfim. Mas quando você está com uma equipe que realmente se ajuda e se trata como se fosse uma família, realmente, tudo fica muito mais leve. Pelo menos é isso que eu sinto aqui no Antenados. Todo mundo aqui eu levo como um amigo muito próximo. Arrisco até dizer que eu considero minha família também. Então, é algo que nunca foi difícil de lidar com essa parte de trabalho em grupo, mas sim algo muito, muito, muito fácil e algo muito divertido de se fazer com toda essa equipe do Antenados. Dos primeiros encontros de RPG nos anos 90 até os festivais de hoje, a cultura nerd aqui só cresce. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. No final do dia eu percebo que todos nós somos um pouco nerds. Todos temos paixões que nos movem, histórias que nos inspiram e uma vontade enorme de compartilhar tudo isso com o mundo. Ao longo dos anos, o Antenado se tornou mais do que um canal. Ele se tornou um ponto de encontro para a comunidade nerd em Alagoas, conectando criadores, artistas e fãs. Mas não sou eu quem vai dizer isso. Eu vou deixar que eles mesmos contem. O impacto que eu vejo atualmente com o pessoal do Antenados, principalmente para o lado do cosplay, é a questão de todo cuidado, toda a atenção que todos eles fazem com a galera, né? Para quem vai para alguns eventos de fora, né, daqui do estado e tal, a gente vê muitos fotógrafos trabalhando e, tipo, não são todos que têm essa atenção, essa conversa com o pessoal, principalmente da parte de cosplay, porque tem alguns que têm uma certa dificuldade e quando vão tirar as fotos a gente já vê que, tipo, não fica tão legal e tal. Mas o pessoal do Antenado já consegue ter esse carinho, todo esse cuidado. E quando você vai ver o resultado, não só de tipo, fotos minhas que eu já tirei com eles, mas também com outras pessoas, com outros cosplayers de ali, você vê tipo, todo um trabalho, todo um detalhe, mesmo que seja um cosplay mais simples, mas um cosplay mais elaborado. Então, acho que esse carinho a mais faz muita diferença para com eles. Sem contar o registro geral, né, dos eventos, porque eu acho que, tipo, é o que faz parte da história, de seja eventos, seja encontros, seja na cultura nerd no geral. Esses registros fazem muita diferença. Acho que a autenticidade resume muito bem o diferencial do Antenados. E junto com essa autenticidade de conteúdos que a gente traz, também tem uma parte que eu vejo que é a proximidade entre o canal e quem acompanha o canal, porque muitos produtores de conteúdo são... Eu vejo até em outros meios, não só na cultura nerd, mas são muito distantes dos seus seguidores, do pessoal que gosta realmente de acompanhar. E o Antenados não. O Antenados é bem próximo. Quem chegar junto, a gente vai estar acolhendo, vai estar conversando, vai estar trocando ideia. E isso é uma coisa muito boa, porque permite que a gente chegue mais junto e a gente conheça mais quem está acompanhando a gente, que a gente saiba o que essas pessoas gostam, para que a gente possa trazer conteúdos que realmente agreguem na vida daquela pessoa. Bom, Antenados é um canal, né, aqui no estado de Alagoas, que fala sobre cinema, filmes, séries e tudo mais. E o impacto para mim é extremamente positivo, né? Eu também sou criador de conteúdo e eu enxergo a Amanda com toda a equipe dela super empenhados, né, nesse papel aí também de levar o melhor da cultura nerd para todo mundo que curte esse universo, né? Então, para mim, o impacto é positivo, porque é mais um canal aqui no estado, né, para somar, nós somos de um estado, uma cidade, Maceió é uma cidade pequena, né, se comparada a outras cidades grandes aí, que tem canais grandes, e o trabalho sensacional que o pessoal do Antenados faz, eu super acho muito bacana, gosto muito, né, e para mim o impacto é super positivo no cenário nerd alagoano. Diferente de outros canais, o Antenados ele conversa muito melhor com os outros segmentos. Os canais têm algumas coisas em comum, como eu disse, falar sobre série, falar sobre filmes, falar sobre animes, né, jogos. Mas o Antenados, eu acredito que ele tenha um impacto muito maior nos outros segmentos que, de certa forma, não entrem nesse nicho dos canais de comunicação.
Então, o Antenados ele conversa muito bem com os cosplayers, conversa muito bem com os gamers, conversa muito bem com os outros canais de comunicação, conversa muito bem com o swordplay, com o board game, etc. Então, além da qualidade do conteúdo, o Antenados ele tem uma diversidade, uma amplitude que os outros canais não alcançam. Eu acredito que esse seja o grande diferencial do Antenados em relação aos outros canais de comunicação. O canal Antenados tem realizado um papel muito importante para que o segmento nerd possa ser divulgado em todo o território alagoano, não somente nele, mas em todo o país, onde as pessoas começam a assistir e ver como a cultura nerd em Alagoas é crescente. Inclusive, me surpreendi com o canal até concorrendo a prêmios nacionais sobre a área de cultura geek. Antenados ele tem a persistência de se manter durante todo esse tempo. Muitos canais surgiram, muitos canais acabaram, as pessoas começam por hobby, e o Antenados manteve profissionalismo e até hoje continua seguindo. Então essa persistência faz com que seja muito importante, né, continuar mantendo a divulgação da cultura nerd, difundindo, porque não se restringe apenas a Maceió ou Alagoas, né? É o Brasil inteiro que assiste. O meu segmento é criadora de conteúdo. Hoje eu tô ainda na cultura nerd, na parte de direção de evento, do festival, e tô na parte de música, na criação de conteúdo para música. O impacto para mim na Antenados é ter a Amanda como apresentadora, porque esse mundo da cultura nerd é muito machista. Então você tem um canal que a mulher está apresentando e a parte à frente do canal, isso eu acho que tem um impacto muito grande. Na minha época, eu acho que tinha eu e a Amanda só. Aí eu saí na pandemia. E eu acho que só tem a Amanda hoje, eu não conheço. Assim, tem Pablina, tem um pessoal que trabalha, mas não é à frente de um canal como principal. Então, eu acho que eu acho que ela deve aguentar muita coisa para estar nesse meio, porque o cenário é machista. Mas eu acho que ela está dando muita oportunidade também para as outras meninas, nas palestras, nas coisas que ela faz, de eventos, de workshops, essas coisas, mas eu acho que ajuda outras mulheres a querer criar um canal, ou querer criar um site, a querer criar um blog, ou querer criar qualquer coisa que ela queira criar. Mas eu acho que a percepção da Amanda ter continuado, ela está levando um legado que a cultura nerd precisa de muito mais mulher no cenário. O Antenados não é só um canal, é um movimento. E essa jornada só está começando. Ouvir essas histórias me faz lembrar o porquê de tudo isso. O Antenados não é só um canal, é um espaço de conexão, de troca, de crescimento. Quando eu comecei lá atrás, nunca imaginei que chegaríamos tão longe, mas uma coisa eu sempre soube. Tudo isso só faz sentido porque nós somos uma comunidade. Quando eu conheci o Antenados era um canal, ao meu ver, que acho que até um blog antigo, se eu não me engano, que a Amanda tinha, começou falando de Harry Potter, né? E depois o canal começou a ter uma pegada para falar de tudo. Era crítica de cinema, era games e tal. Hoje, eu enxergo que o Antenados ele abraçou muito a comunidade gamer, né? Então, quando eu vou assistir qualquer coisa referente a games aqui, eu dou uma olhadinha lá nas jogatinas da Amanda, né? Então, hoje, para mim, embora o Antenados seja um canal geral, né? Hoje eu enxergo ele abraçando muito a comunidade gamer, com as jogatinas, né, que a gente vê em vários vídeos do canal. Eu acho muito, muito legal mesmo. A presença do canal Antenados em todos os eventos que compõem a cultura nerd aqui no estado é constante, né? Além de falarem sobre jogos e atualidades da cultura nerd no país, eles trazem a informação do que acontece no cenário nerd aqui em Alagoas, e isso é um grande diferencial. Muitos canais que a gente vê, eles focam muito em apenas filmes, ou um segmento distinto, né? Ou só fala de K-pop, ou só fala de games. O Antenados não, ele consegue englobar todos os segmentos, além de estar presente na maioria dos eventos, fazendo a cobertura e também nos indicando artistas que possam vir para Maceió para agregar em todo o cenário nerd. No período da pandemia, nós demos a liberdade de todo mundo produzir o seu material em casa e nos enviar para que nós, na edição, formássemos o programa inteiro, né? E foi sufoco, porque eram muitas ocupações de todo mundo,
era material enviado horas antes do lançamento. Então foi muito satisfatório. Do sensível, deles saberem com cosplay, como é que funciona, K-pop, a sensibilidade mesmo em cima dessa galera, porque é muito estressante você estar num festival, às vezes é muito calor e tudo. Então, tipo, se você não vê ainda as fotos do festival que a galera faz, veja no site. Mas eu acho que o impacto deles e o diferencial é equipamento, vontade de gravar, viver da arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Vontade de estar no cenário mesmo, porque quem tá no cenário sabe como é muito difícil, principalmente aqui onde a gente mora, que a galera não considera a cultura nerd como cultura, uma parte, né? Porque a gente sabe que quando a gente bota uma coisa na cabeça, a gente vai atrás e a gente consegue. Então, acho que isso deve ser o ponto que a galera não gosta. E uma das coisas do Antenados é isso, quando eles querem, eles vão atrás. Tanto que eles estão o tempo todo, você olha, cadê? O Antenados tá ali, só falta botar aqueles pirulitos gigantes que eu falo, Antenados. Porque qualquer lugar que você olha no festival, tá alguém do Antenados. Ou entrevistando alguém, ou tirando foto, ou pegando filmagem de alguém. Indo para eventos, fazendo coberturas e tudo mais, muita gente começou a realmente nos aguardar no evento, assim, pelo que nós fazemos. A gente faz a cobertura de foto, vídeo, e aí a gente disponibiliza esse material depois para a galera poder compartilhar, para poder usar de portfólio. E, assim, há expectativa, às vezes, do pessoal chega e manda lá na direct do Instagram, vocês vão para evento tal, entendeu? E aí, assim, a gente já foi vendo esse feedback do pessoal e entendendo que a galera curte o nosso trabalho. Então, essa é a relação que eu vejo, assim. Eu tenho pais, por exemplo, que levam os filhos lá para fazer sua foto de cosplay e já vê a gente de longe, já chega animado, já chega puxando assunto. Fui eu que tirei foto, ela tava a filha tava de Demon Slayer no dia, um personagem do Demon Slayer. Agora tá aqui do Jujutsu Kaisen, essas coisas assim, entendeu? A gente já vai criando esse laço, essa história com a pessoa, com várias pessoas. O Antenados é um canal que sempre foi mais próximo do público, assim, na minha visão. A gente sempre participou dos eventos e sempre criou vínculos com as pessoas que estão no evento. E a cada evento que ele foi participando, ele sempre comentou sobre o reconhecimento de certas pessoas que estão no meio lá, como cosplays, os quadrinistas, pessoas de lojas também, que criaram esse vínculo com a gente. Então, sempre que a gente vai para um evento, eles reconhecem a gente já, conversam com a gente. Algumas pessoas falam comigo sobre a questão das fotos, do que a gente produz para eles, eles fazem essas amizades nos eventos. E é muito gratificante, realmente, né? A forma leve que nós tratamos mesmo o nosso trabalho, que a gente não enxerga como trabalho, entendeu? A gente leva na diversão. Então, assim, acredito que deixa muito mais leve para nós conciliarmos tudo, de produzir conteúdo e até nas coberturas de evento, que é onde o pessoal mais nos conhece mesmo, né? Mais nos vê. E, assim, às vezes você encontra um ou outro que é entrevistado e que está meio tímido, meio travado, e a gente tentar ao máximo acolher essa pessoa. Explicar, mostrar mesmo com a nossa experiência como é que ela pode passar por aquela situação, aquele momento, ter uma experiência diferente mesmo. E eu acredito que seja isso, a forma leve que nós trazemos tudo para vocês. Isso veio muito da minha participação dentro da associação, né? Em 2020 teve a pandemia, a gente decidiu criar, eu digo assim, outros membros também que tinham um pouco de relevância dentro do segmento nerd começaram essa união, fizemos a Conferência Alagoana da Cultura Nerd. Essa diretoria que foi apresentada foi votada e assumiu por 4 anos. Eu fiquei em paralelo, né, com esse trabalho na diretoria da associação e com o Antenados. E com essa minha participação ativa dentro da associação, eu comecei a perceber que alguns segmentos precisavam de mais visibilidade. E um deles, que a gente elencou, foi o do segmento cosplay. E aí, todo o evento, a gente começou a focar nesse segmento e começou a recrutar essa galera, fazer foto, fazer vídeo. E isso
de forma gratuita. Então, assim, a gente faz esse material, disponibiliza para a comunidade e amplia, né, essa arte, porque não deixa de ser arte, né? É você interpretar um personagem, é você construir o seu figurino para poder estar se apresentando no palco, tá desfilando pelo evento. E a gente sabe que o cosplayer é, de fato, o coração de um evento nerd, né? Então, assim, chama muita atenção da galera e tudo mais. E quando eles começaram a ver que estavam sendo valorizados, né, tendo o seu trabalho reconhecido, isso também conseguiu divulgar um pouco do nosso trabalho, do que a gente fazia, que a gente era meio focado só em divulgar notícias e fazer mais do mesmo que todo mundo já faz, né, no geral, que trabalha com cultura pop. E a gente, como meio de comunicação, a gente saiu numa vertente diferente nessa questão da valorização. Então, isso foi muito legal, essa interação com a comunidade. O canal Antenados tem feito toda a cobertura dos eventos realizados pela ACN, não só pelo fato da Amanda fazer parte do grupo, mas também pelo canal ter várias políticas públicas voltadas ao cenário nerd. Eles passaram em alguns editais, têm cumprido essas metas, fazendo as coberturas, fotografando os cosplays, acompanhando de perto as apresentações e mostrando ao público o que nós temos de melhor dentro do cenário nerd. Então, essa presença do canal Antenados nos eventos tem nos dado um grande fôlego em relação às redes sociais. E a minha motivação para continuar produzindo conteúdo para o Antenados ao longo de todos esses anos vem muito dessa minha participação ativa na associação. Eu acredito que se eu não fizesse parte da associação, talvez eu não tivesse continuado por tantos anos, não estivesse até hoje produzindo conteúdo, porque produzir conteúdo é difícil, produzir conteúdo nerd é mais difícil ainda, e aqui em Alagoas principalmente. Mas com essa expansão ao longo desses anos, por conta da associação e de todos os eventos que vêm acontecendo, isso tem dado força e motivação para a gente continuar produzindo. E é como eu falei, essa questão da valorização de cada segmento que a gente vem fazendo, a gente produz conteúdos para as lojas, faz gravação em foto, vídeo, mostrando esse trabalho deles. E também na questão dos quadrinistas, ilustradores, a gente também faz essa divulgação, os K-popers, os sword players, enfim, todos os segmentos, cada um pouquinho, a gente vai divulgando e vai produzindo esse conteúdo. Então, assim, conforme eu fui vendo que a gente estava dando voz para essa galera, isso foi dando mais motivação, não só para mim, mas para toda a equipe do Antenados que está envolvida nesse projeto. Esperamos que surjam outras oportunidades para a gente alavancar nessa parte do evento da Cultura Nerd. A gente tem o reconhecimento mesmo que a gente faz no nosso trabalho. E eu espero que ao longo dos anos o Antenados continue firme, né, produzindo esse conteúdo não só para a cultura alagoana, mas para a cultura do Brasil todo, porque a gente já conseguiu passar essas barreiras do Estado, né? Tanto é que agora, em 2024, a gente foi indicado para um prêmio a nível nacional, que foi o Cubo de Ouro, na categoria Geek Creators. Então, assim, a gente espera que a gente continue produzindo esse conteúdo com a mesma qualidade, com o mesmo amor, e que continue servindo de inspiração para a galera. E uma coisa que a gente tem percebido ao longo dos anos é que a gente tem servido de inspiração para a comunidade. Isso não sou eu que estou dizendo, né? A equipe que está dizendo, mas a comunidade mesmo. Chega para a gente e diz, eu me inspiro no trabalho de vocês, na criação de conteúdo. Eu comecei a trabalhar com a parte audiovisual, vendo vocês trabalharem. Acontece esse tipo de coisa. Então, assim, ser colocado como inspiração é muito legal, né? É um meio que é difícil. Planejar, produzir, colocar tudo em prática é muito complicado quando você olha nessa visão mais macro,
mas tem sido recompensador, né? A gente ter esse tipo de retorno e ser colocado como inspiração para a comunidade. E se tem algo que o Antenados me ensinou, é que a cultura nerd em Alagoas é forte, criativa e cheia de histórias incríveis para contar. E que venham mais histórias. Fala galera, estamos aqui na Conferência Alagoana da Cultura Nerd